a redução de investimentos na agricultura se produz cada vez mais pela crise econômica e o ciclo da insustentabilidade se fecha, né? Bom, o que acontece? O que tem de bom nessa história? Tem uma história muito boa aí para a gente contar, que é a natureza humana que não quer isso. Não quer isso. Tem muita gente que não quer viver se alimentando de um produto que traz prejuízos ambientais, que não acha justo que a gente continue vivendo a desigualdade social, porque finalmente a gente também se alimenta disso, se alimenta de estar bem com todas as pessoas, né? E então começa uma reação entre os próprios agricultores e os próprios agrônomos, uma reação de resposta a isso, que são as experiências baseadas na produção e comercialização com igualdade social, justiça social, como eles chamam, preservação ambiental e produção agrícola, respeitando o ambiente sem uso de produtos químicos. Porque a base desse pensamento seria que planta sadia vem de um solo sadio. E o homem que se alimenta de uma planta sadia com solo sadio, ele também é sadio. O que aconteceu com as novas tecnologias de produção de alimento? Começaram a aparecer as experiências de como que a gente pode fazer alimento, sim, sem precisar usar agrotóxico. Vem a permacultura, vem a produção de alimentos biológicos, vem a produção de alimentos orgânicos, vem experiências da agricultura familiar, com menores produções, maior variedade e diversificando os alimentos, não fazendo a monocultura. Vem o movimento de recuperação das sementes originais. Por que as sementes originais não trabalhadas são mais interessantes? Porque elas já foram trabalhadas pela própria natureza, elas já estão adaptadas àquela condição, daquele clima e daquele solo. Não, a manipulação genética já foi feita pela própria natureza. Então, hoje tem bancos de sementes, pessoas atentas de preservar as sementes que são adaptadas, que já estão aqui e que muitas delas desapareceram, porque a organização das sementes modificadas, elas seguem uma lógica e seguem também uma dominação da tecnologia. Então hoje no planeta, gente, só tem uma empresa que detém a tecnologia da produção de sementes, que é a Monsanto. Então tudo acaba caindo lá. Então se hoje você planta uma cenoura com as sementes que você compra naquelas lojas de horta, não vai dar mais semente para você plantar outra cenoura, você vai ter que comprar outro pacotinho. E assim foi o sistema ficando na mão do comércio, virou um comércio, e você está dentro daquela engrenagem. A saída foi a criação de banco de sementes originais, de família com família, troca de sementes. Hoje se faz isso em muitos lugares. Em Minas Gerais tem um lugar muito bonito que faz esse trabalho, que é em Figueira, que tem uma quantidade de pessoas voluntárias
que estão plantando, coletando sementes e distribuindo essas sementes por todo o país, para que a gente volte a fazer contato com essa forma original de produção de alimentos. Então, uma situação, eu digo isso com muita esperança, né? Porque parece que a gente tem que passar por determinadas coisas para a gente acordar. E hoje a quantidade de gente que está se unindo para poder ir em busca desse resgate do contato com a natureza é enorme. É só a gente prestar atenção que tem sempre alguém perto da gente que está trazendo essa mensagem de que a natureza está aí sim, hein? A gente não precisa viver essas coisas de qualquer maneira. A gente pode fazer escolhas alimentares melhores, a gente pode ter acesso à produção de alimentos melhores, a gente pode ter uma relação com a terra melhor. A gente não precisa viver aboletado em cupinzeiros dentro da cidade. Não precisa. A gente não precisa. A gente tem outras formas de sustentabilidade na medida em que a gente consegue entender que temos outros valores, que é o valor da vida, que está acima de todas essas coisas, né? Então, essa nossa participação nesse movimento é uma participação que eu considero fundamental. Lá em Porto Alegre eu tive a oportunidade de conhecer a Associação dos Consumidores, e que é um movimento belíssimo. Eu ainda sonho que aqui no Rio a gente consiga fazer isso também, né? As feiras orgânicas agora em vários bairros do Rio de Janeiro, elas talvez possibilitem um pouco mais a criação desse movimento dos consumidores. Porque é a nossa resposta, é a nossa possibilidade de resposta e de contribuição nesse processo. Decidir aonde que a gente vai comprar e que a gente pode valorizar o pequeno produtor. Lá em Teresópolis, onde eu vivo, hoje eu já vejo isso em vários lugares, pessoas que abrem o portão e vendem no portão as alfaces, os produtos da horta. Esse é o lugar da gente comprar. Esse é o lugar da gente comprar. Dar atenção aos pequenos produtores para fortalecer esse movimento. E mesmo dentro de uma cidade assim que a gente compra o alimento já vindo de fora, as pequenas quitandas têm mais chance da gente ter acesso ao agricultor do que os grandes supermercados, né? Por exemplo, eu compro o amendoim orgânico numa vendinha que tem lá em Teresópolis, porque é um velho de 80 anos que ainda planta amendoim orgânico e que ele só colhe 10 quilos por ano. E onde é que ele vai vender 10 quilos? Não é no supermercado. O mercado não compra 10 quilos. Mas a vendinha, que não tem lugar para estocar, ele vai comprar 10 quilos. Então ali eu tenho chance de comprar um amendoim orgânico. Então, prestar atenção que é a feira livre, onde ainda temos chance de estar mais em contato com o agricultor, né? Todas essas são coisas que nós podemos fazer, que a gente pode perguntar onde comprar e como colaborar nesse processo. Agora, o que é bonito também é ver que na medida que os consumidores se organizam e se aproximam dos produtores, isso fortalece o produtor. Hoje, os produtores orgânicos em Teresópolis estão organizados em torno de uma feirinha que foi reinaugurada semana passada, e que eu estou lá nessa feirinha, participando dessa feirinha, porque é lá que a gente quer ver se os agricultores conseguem colar um com o outro e se fortalecerem. E esse sábado que vem, todo mundo aqui está convidado, se vocês quiserem fazer um passeio a Teresópolis, na feirinha, vai ser o primeiro encontro do Alimento Vivo dentro da feira,
para a gente chamar pessoas para ir para lá, para se aproximar desses produtores, porque eles vão começar a ver que o produto dele tem valor, porque ele não sabe. Ele está lá produzindo sem certezas, porque o mercado não compra, não é chique, não está dentro das bandejinhas com aqueles filmes em cima. Então eles também precisam ter apoio, e a nossa presença, conversando, chegando, indo visitar os sítios deles, isso é de uma alegria, isso é de uma alegria tremenda. Se vocês tiverem chance de ver as feiras que vocês participam e perguntar, olha, esse fim de semana eu gostaria de dar um passeio, eu posso ir lá na tua produção ver? Isso é um passeio maravilhoso e que isso fortalece muito, né? Então, os agricultores precisam fortalecer, mas está se organizando, né? A ABIO, que é a Associação Brasileira de Produtores Biológicos, que desde 85 vem se organizando, ela está junto, a ABIO está lá na feira com a gente. Estamos vivendo hoje uma coisa que chama Certificação Participativa Garantida, SPG. O que aconteceu? O nosso país, olha que solução legal que o nosso país encontrou. Nós não temos dinheiro. A gente não teria nenhuma condição de contratar fiscais para saber se o sujeito é produtor orgânico mesmo ou se ele está tapeando. A gente não tem essa condição nesse país. Então, o Ministério da Agricultura, que tem uma seção que é só sobre orgânicos, se juntou com as associações estaduais de produtores orgânicos e chegaram a uma ideia que nós já estamos vivendo, que é de quem é que dá o certificado de que é orgânico? É o público? É o consumidor? Que se junta com o vizinho, que se junta com um amigo daquela pessoa, que se junta com um técnico da associação a que ele pertence. Então, lá em Teresópolis, temos a Associação Agroecológica de Teresópolis. O produtor de quintal, aquele de família que produz só 10 pés de alface, aquele é com essa turma que a gente está juntando lá, está pegando todo mundo. Esse pessoal vem para a nossa reunião e fala assim, olha, agora nós vamos visitar teu sítio. Aí vai todo mundo para o sítio dele. Aí vai lá, olha, conversa, faz um lanche, passa um dia no sítio da pessoa. E você, é verdade, ele trabalha orgânico, ele não bota veneno não, deu para eu ver. O técnico está junto, sabe ver, sabe orientar, sabe como é que ele usa a água, sabe de onde ele tira a água para produzir aquele alimento. E ele volta para a feira. Daqui a pouco, criou-se uma amizade, esse sítio vai ser visitado de novo, vai ser visitado de novo, vai ser visitado de novo. Então, veja que coisa bela, a gente arrumou um jeito de, através da participação popular, produzir o selo orgânico. Não envolve dinheiro. Ninguém tem que comprar selo orgânico, ninguém tem que contratar um técnico para examinar se é orgânico. Um modo social, participativo de emissão de selos. Isso chama-se Sistema Participativo Garantido, já está em funcionamento e lá na feirinha de Teresópolis os nossos produtores estão todos eles passando por esse processo. Eu acho que onde a gente mora, a gente tem que estar junto das feiras e perguntando isso, como é que eu vou saber que seu produto é orgânico mesmo? Né? A gente sabe quando tem um selo ABIO, tem. Eu ontem de novo lá no Hortifruti, onde eu faço as compras quando eu estou aqui no Rio, de novo tive que chamar o gerente do Hortifruti, porque eles trazem agora no meio dos produtos orgânicos, na bancada dos produtos orgânicos, isso já aconteceu inúmeras vezes, eu já falei inúmeras vezes
eles pegam produtos hidropônicos e colocam junto com os produtos orgânicos. E agora com selo. Eu vi na semana passada, eu fiz isso. Com selo. Chamei o gerente. O selo diz assim, não, o selo dizia assim, quer ver? Sem resíduos agrotóxicos. Isso leva o consumidor a achar que aquilo não tem agrotóxico. É impressionante, safadeza pura, porque para quem não sabe, o produto hidropônico, vou falar rapidinho, vou atrasar 2 minutos. Para quem não conhece, o que é produto hidropônico que está nas prateleiras dos mercados? É uma tecnologia que foi desenvolvida nos países que não têm terra, que produziu-se em estantes, produziu-se todos os alimentos dentro d'água, aí botavam em cima do outro dentro d'água. Mas como é que as plantas vão se alimentar só de água? Então eles pingam as gotinhas dos produtos químicos e ali as plantas vão tudo ali completamente artificial. E nem tem a poesia do contato com a terra. Às vezes nem iluminação natural. Nem iluminação artificial, com a iluminação artificial, é uma coisa impressionante. São monstrengos que a gente encontra nas prateleiras e que agora estão sendo colocados junto com os orgânicos. E com esses, são criativos, e agora com esse selo de sem resíduos de agrotóxicos. Aí de novo eu tive essa discussão lá com eles, e a mesma coisa os tomatinhos. Eles pegavam 2 bandejinhas de tomate cereja orgânico e botavam em cima de uma porção de outras bandejinhas de tomatinhos também não orgânicos. Para confundir o cliente. De maneira que quem passa no Terrapia e escuta essa conversa aqui, passa a ter a responsabilidade social de ficar atento a isso. A lei é bem clara sobre isso, que os produtos orgânicos precisam estar com o selo, no nosso estado é a Bio, e tem umas outras certificadoras, acho que tem mais 2 que eu não conheço o nome direito. Mas... Aí em São Paulo, Instituto Biológico Botucatu, da Biodinâmica. Isso foi o primeiro. Isso foi o primeiro. No Brasil, né? Ele certifica tudo, inclusive produtos para exportação. O Biodinâmico foi o primeiro no Brasil, conforme ela está contando. Depois os estados foram se organizando. E os estados foram se organizando, e o nosso aqui é a Bio, né? É a Bio. O principal de se dizer isso é que no mundo inteiro, e o modelo que foi reproduzido... No mundo inteiro, o modelo que foi reproduzido aqui, quem começou a certificar foram as associações de consumidores. Importante de você ter falado, obrigado, para completar aqui, eu estou repetindo para que possa ser gravado. Obrigada. Então, e agora o gerente aceitou imediatamente, aquela coisa toda, mas semana que vem tem que estar lá para ver se é isso mesmo. Se continua. Por isso que comprar no mesmo lugar é interessante, né? Porque aí você vai poder, a gente passa a ter essa função social, né? E depois ainda tem um último aspecto, que é a ideia que eu acho que a gente vive aqui no Terrapia de uma maneira muito forte, que é essa ideia do associativismo, né? Do estar juntos. Vocês devem estar lembrando da nossa segunda aula, quando a gente falou do estar no mundo com os outros, né? Então, estar no mundo com os outros vão ter muitas interpretações, inclusive essa, de que estamos juntos. Os consumidores e os produtores estão juntos. Não pode ser separado isso, porque isso não vai dar certo. A gente precisa do produtor, porque a gente não sabe produzir como ele. Mas a gente agora, no Alimento Vivo, nós sabemos produzir uma outra coisa. E que é importante a gente ensinar para esse produtor como produzir alimento dentro de casa. Porque esse produtor,
ele não está comendo o produto dele. E a gente tem uma parceria de verdade para se fazer com as pessoas do campo. Passar outras formas de produzir alimentos e pedir diretamente para o produtor que ele plante as sementes que a gente precisa. Porque nós não temos acesso às sementes orgânicas ainda. Então, em função disso, a própria Bio considera que alimento orgânico é aquele que tem 75% de ingredientes orgânicos. Então, por exemplo, se você vai vender um pão orgânico, alguma coisa assim, e que tem o selo, isso significa 75% de produtos orgânicos. E nós vamos estar lá na feira sábado que vem, a partir das 10 horas, fazendo também isso, com 75%, porque as nossas sementes não são orgânicas. Algumas poucas são orgânicas, né? E são sazonais, né? Tem época que a gente tem época que a gente não tem. Mas é momento de nós do Alimento Vivo fazemos um apelo aos produtores que produzam sementes orgânicas para atender às nossas demandas. Não é isso? Então vamos ficar por aqui hoje, vamos fazer comida, chegou nossa hora. Tá bem? Obrigada. O dia de chuva, o semestre passado também choveu no Dia das Águas. E isso é muito bom para nós, falar de água com ela assim, presente, que a gente enxerga, porque presente ela está, né? Ela tá. A gente não tem o hábito de olhar para o céu e olhar, mas como que tem água lá em cima? A gente não pensa isso não. Né? A gente não associa que aquelas nuvens, aquilo é a água sob a forma do vapor, né? E a gente só pensa em água líquida. Né? Quando olha uma montanha gelada, também a gente não associa com água. A gente fala em gelo, mas não é água, né? Isso é outra coisa, né? A água é líquida, né? Interessante como é que a gente faz a compreensão da água. A gente tem uma compreensão da água limitada. Mas hoje em dia vem sendo desenvolvidos muitos estudos sobre a água, muitos e muitos. Eu me lembro que na escola, quando a gente foi apresentado para a água, pouca coisa se falava da água, né? Eu me lembro também que na escola de medicina eu não tive nenhuma aula sobre água, a importância da água sobre a saúde. Só fala que é bom beber água, né? Mas tomar banho, a higiene, mas a importância da água também não vinha. E eu penso que nós estamos num momento em que isso vai mudar, que vamos começar a falar da água de outra maneira. Até porque a água do planeta começa a escassear. E na hora que começa a escassear a água potável, o que está escasseando, na verdade, é a água potável, né? Aí nós vamos entender o valor da água na hora que ela não estiver na nossa torneira, né? Parece que a gente aprende assim. Mas eu queria que vocês pensassem um pouco junto comigo que há 15 bilhões de anos atrás formou-se o universo. Nesse universo, a maior parte dos gases, 99,7% dos gases, eram compostos de hidrogênio, gás hidrogênio. E há 4 bilhões de anos se formou o planeta Terra, onde aconteceu a ligação
desse gás hidrogênio com o oxigênio, com o casamento do hidrogênio com o oxigênio. O que não é comum no resto do universo. É raro isso acontecer. Eu não saberia dizer se isso só aconteceu aqui, possivelmente não. Mas aqui no planeta Terra aconteceu esse milagre do hidrogênio se casar com o oxigênio. E hoje vocês sabem que o nosso planeta, ele é chamado também de planeta água, né? E é planeta água porque a maior parte dele é ocupado por água. Grande parte dele é ocupado por água. Então, a água, dentro da nossa cultura, ela vem como símbolo da vida, ela vem como a transformação da morte e vida, ela vem como representante do sêmen, da Gênesis e o símbolo do batismo, né? Todos os batismos em todas as igrejas usam a água para batizar. A água, esse encontro de dois hidrogênios com oxigênio, não é só no planeta que ela está em maior quantidade, ela está em maior quantidade também no nosso corpo, né? Nós temos uma composição de água e de massa, vamos dizer assim, idêntica do planeta. O planeta tem 70% de água e nós temos 70% de água. Quando a gente é bebezinho, essa proporção ainda é maior, 90% de água. É água pura. Como é que pode, né? E a gente pensa assim, gente, se a gente é feito 70% de água, qual é o meu alimento? Qual é o alimento fundamental para mim? Para manter essa vida, né? Vocês sabem que a água, ela passa por um ciclo no planeta. O calor do sol, que leva à evaporação das águas, essa água sobe, forma nuvens, acontecem as correntes elétricas, ela se precipita, ela vira líquida, cai sob a forma de chuva. Essas águas das chuvas vão para as florestas, vão ficar guardadas entre as raízes das árvores e, se tiver uma inclinaçãozinha, a águazinha vai descendo e vai fazendo pequenos filetes, vai encontrando com a água da outra raiz, faz um filetinho, faz outro. Dali a pouco aqueles filetes se encontram, vão se fortalecendo, faz um fiozinho um pouquinho maior, que encontra outro, até formar um córregozinho. Esse córregozinho continua até encontrar um riozinho que já vem passando por ali. Esse riozinho se junta e encontra outro riozinho maior. Igualzinho à nossa circulação. Um microcapilar que junta com outro microcapilar, que vai juntando com outro microcapilar, até encontrar o nosso Rio Paraíba do Sul. Nosso Rio Paraíba do Sul é um vaso dessa idade assim, que passa colado nas nossas costas, atrás da coluna. Esse é o nosso Paraíba do Sul. E no estado do Rio, o Rio Paraíba do Sul recebe todas essas águas que vai desaguar no Oceano Atlântico. E aí, eu queria que vocês pensassem como é que então está a captação de água no nosso estado do Rio, se só 6% da mata ainda vive. Né? Nós comemos a Mata Atlântica, conforme a gente já conversou sobre isso outro dia, né? Transformando a Mata Atlântica em café, açúcar, né? Em gado, em carne, em queijo, em leite. Nós comemos a Mata Atlântica toda, sobrou 6%. Ninguém pensava em água, porque essa conversa não existe, conversa de água, né? Já tinha o leite, é líquido, já tem água, e ficou por isso mesmo, a gente não pensou que a gente precisava de água. Mas comemos, tá aí, 6%. Então a captação de água hoje, ela tá machucadinha. E aí o que
que acontece? Nós que estamos aqui no Rio de Janeiro, a água lá do Rio Paraíba do Sul. A gente tem aqui no Rio uma captação dessa água que vem para nós para cá. Tem um dos afluentes do Rio Paraíba do Sul que fornece água, que é o Rio Guandu, que vai trazer água para cá. Agora parece que já não é mais o Rio Guandu, que já tem outro rio que abastece. Essa água vai para onde? Essa água está suja, não está? Todo mundo já viu, né? O Rio Paraíba do Sul está quase morto, né? O Rio Guandu está quase morto. A gente já conversou aqui o que é um rio morto, não já? Rio morto e rio vivo. É o rio que não tem mais vida dentro dele, que falta o oxigênio, onde os seres vivos ali dentro não conseguem mais renovar e fazer com que a vida viva, né? O planeta vive com a água e os seres vivos vivem por causa da água. Se a água não oferece condições, aquilo ali fica sem vida. Essa central de abastecimento, ela também é de tratamento da água, dessa água que vem suja de lá do rio. Como é o tratamento, vocês sabem? Tratamento com produtos químicos, em altíssimas quantidades. Primeiro, uma leva de um produto químico que faz precipitar as impurezas da água. Aí bota tudo lá para baixo, decanta, a água sai para um outro reservatório. Depois, outra quantidade de produto químico para matar bactérias e não sei das quantas. Depois sai. Depois, outro produto químico para clarear a água, para limpar a água. E depois, por fim, o cloro, né? Por fim, o cloro. Então, a água que vai chegar na nossa casa é uma água que já sofreu uma porção de interferências. Então, a gente pode ver que qualidade de água que a gente tem em casa. Se você olhar essa água do ponto de vista químico, de acabar com os micro-organismos,